Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de arte do quarto bimestre. Espero que todos estejam bem. Na aula anterior nós começamos a falar sobre a arte cinematográfica. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos fazer uma retrospectiva naquilo que a gente já iniciou na aula anterior. Vamos ter aqui alguns novos conhecimentos para agregar naquilo que a gente já aprendeu. Então, vamos lá? Espero que estejam todos animados. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês sabem qual foi o primeiro filme exibido, gente, no cinema? Se a resposta é não, vou dizer a vocês. A primeira exibição de filme foi feita por Auguste Louis Lumière em 1895, no dia 22 de março. O filme era intitulado La Sortie de Lucien Lumière à Lyon, que significa a saída da fábrica Lumière em Lyon. Quem nunca ouviu falar de um cinema chamado Lumière? Quem acha que esse nome ele veio à toa e tal? Não veio, gente. Esse nome ele se deu por conta de Louis Lumière, gente, que foi o primeiro cara que exibiu um filme, e o sobrenome dele é Lumière. Do que se tratava esse filme? Esse filme ele registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière na cidade de Lyon, na França. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas, elaboradas com certo nível de teatralidade, como bem atesta o sociólogo Edgar Morin na obra O Cinema ou O Homem Imaginário. Então, gente, os primeiros filmes, na verdade, eles eram registros de cenas do cotidiano. Então, através dos irmãos Lumière, eles começaram então a elaborar filmes com um nível de teatralidade. Tá? Foi aí que começou então se misturar cenas do cotidiano com o teatro. Mas, por sua própria natureza e desde o seu aparecimento, o cinematógrafo era essencialmente espetáculo. Ele exibia suas cenas a espectadores para espectadores e implicava assim a teatralidade que ele desenvolveria em seguida através da direção da mise en scène. De resto, os primeiros filmes do cinetoscópio já apresentavam lutas de boxe, atrações de music hall e pequenas cenas. O próprio cinematógrafo, desde seu primeiro dia, já mostrava o homem que regava as plantas sendo regado pela mangueira. A espetacularidade cênica aparece assim ao mesmo tempo que o cinematógrafo. Cinema enquanto arte. Seria nas primeiras décadas do século XX que o cinema, de fato, se afirmou enquanto arte. Isso aconteceu, sobretudo, gente, pela ação de artistas interessados em teatro, mágica e ilusionismo e todo tipo possível de efeito cênico. Um dos principais nomes dessa fase do cinema foi Georges Méliès, que dirigiu Viagem à Lua, em 1902, conseguindo com esse filme efeitos visuais realmente impressionantes para a época. Após os filmes de Méliès, surgiram as produções de Griffith nos Estados Unidos, do impressionismo e do movimento de câmera na Alemanha do surrealismo. Vamos de retrospectiva. Então assistam aí agora, gente, um vídeo de retrospectiva sobre aquilo que a gente já estudou na aula anterior. Vamos ver um pouquinho mais sobre a história do cinema, como tudo surgiu. Considerando a sétima arte desde a publicação do Manifesto das Sete Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e comunicação, apesar de ser a mais recente delas. Assim como acontece em todas as artes, é difícil estabelecer um marco inicial para o cinema. Porém, existem momentos na história
que podem ser considerados importantes para o seu desenvolvimento. Eis aqui uma breve história do cinema. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Este era um aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio deste aparelho, os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público presente era de aproximadamente 30 pessoas. Foi considerado um grande sucesso na época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha aproximadamente 1 minuto de duração, e mostra somente um trem chegando à estação. Esse filme se encontra aqui no YouTube. Durante a exibição, os espectadores entraram em pânico, começaram a gritar e fugir em direção ao fundo da sala quando viram um trem vindo na sua direção, como se o mesmo fosse saltar da tela. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema, mesmo que isto nunca tenha sido reivindicado pelos Lumière. Aliás, os americanos atribuem um peso maior em suas histórias para Thomas Edison do que para os irmãos Auguste e Louis. Já no Brasil, o primeiro filme exibido foi em 1896. Aliás, foram 8 filmes de 1 minuto cada e só a elite que pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros, e a exibição foi no Rio de Janeiro, onde 1 ano depois inaugurou uma sala fixa de cinema. Apesar de tudo, a princípio, muitos inventores e produtores tentaram unir sequência de imagens e som, porém todas as técnicas empregadas causaram frustração. Deste insucesso surgiu o cinema mudo, principal atração das décadas de 20 e 30. Vale lembrar que muitas vezes atores e atrizes dublavam personagens enquanto o filme era transmitido. A dublagem era feita em tempo real. Charles Chaplin é considerado como uma das figuras mais importantes do cinema mudo. Pelo uso de suas mímicas e comédias pastelão, seu nome sempre é relacionado ao cinema mudo. Chaplin era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, dançarino, roteirista e músico britânico. Morreu aos 88 anos em 1977. Um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar efeitos especiais em filmes foi Georges Méliès. Francês, era ilusionista, o que explica um pouco suas ideias um tanto quanto mirabolantes para criar a ilusão em seus filmes. Ele começou a exibir filmes quando ganhou uma filmadora, um protótipo do cinematógrafo, em 1896. Um de seus filmes mais conhecidos é Viagem à Lua, de 1902, com duração de 14 minutos. Foi um sucesso na época, pois foi o primeiro a tratar o assunto de alienígenas. Esse filme também está aqui no YouTube, completo, para quem quiser assistir. Ele também está presente no livro 1001 Filmes para se ver antes de morrer. Méliès fez mais de 500 filmes durante sua carreira e construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. O filme As Aventuras de Hugo Cabret, de 2012, conta a história de Georges Méliès. Concorreu a vários Oscars, vale muito a pena ver, pois é muito interessante. Um grande acontecimento histórico que originou o cinema do jeito que é conhecido hoje foi a Primeira Guerra Mundial. Até o ano de 1914, Itália e França eram os expoentes mundiais em relação à sétima arte. Porém, com a guerra, as indústrias cinematográficas de ambos os países foram arrasadas. Neste contexto, do outro lado, na América do Norte, os Estados Unidos começaram a se destacar, especialmente em um pequeno povoado localizado na costa oeste, denominado Hollywood. A escolha do local se baseou em 2 fatores importantes e ideias para as filmagens: dias ensolarados e uma grande variação de paisagens
e podiam ser utilizadas como diferentes locais para as mais diversas cenas. Surgiu aí a chamada capital do cinema. A evolução continuou e a partir dos anos 30 foram descobertas técnicas de sincronização entre som e imagem que permitiriam o surgimento do cinema falado nos Estados Unidos. Nos demais países, esse processo foi um pouco mais lento. Aliás, o sucesso da sincronização fez com que começassem a aparecer os primeiros filmes com trilhas sonoras, conforme são conhecidos hoje. O primeiro filme com som exibido foi o The Jazz Singer, em 1927, lançado pela Warner. Tinha algumas falas totalmente sincronizadas e algumas músicas e outras partes totalmente sem som. O primeiro filme totalmente sincronizado foi o The Lights of New York, também da Warner, lançado em 1928. E o 3D? The Power of Love é considerado o primeiro filme exibido em 3D, uma produção norte-americana e foi exibido em 1922. Utilizava 2 projetores e usava a anagrafia, que é uma imagem formada por 2 camadas sobrepostas, com uma pequena distância entre elas. O que era necessário utilizar aqueles óculos com uma lente vermelha e a outra azul. O filme era em preto e branco e não obteve muito sucesso. Aliás, os filmes 3D atingiram seu auge entre 1952 até 1954, dentre os quais se destacou o filme House of Wax, ou A Casa de Cera, de 1953. Depois deste período, o 3D teve uma queda, voltando a ganhar forças novamente nos anos 80. O cinema ainda enfrentou alguns problemas em anos subsequentes, como crises financeiras e limitação de orçamento para as produções, e até mesmo a questão da censura em alguns países, onde ventilavam os regimes totalitários e ditadores de governo. Contudo, novas tendências e gêneros sempre trouxeram a 7ª arte de volta aos holofotes. Hoje, mais do que uma força de expressão e comunicação, o cinema é uma indústria sólida e muito bem estabelecida no mercado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer as atividades 3 e 4 da nossa apostila. Bye! Até a nossa próxima aula.